E então, vamos lá, né? Continuando essa linda fala da Rosa, uma fala que a gente considera muito importante de alguém. A gente tem pessoas na América do Sul, pessoas nos Estados Unidos, pessoas na Europa, então trazendo esses movimentos que são, querendo ou não, os polos que mais nos influenciam no que diz respeito à filosofia de trabalho, a como a gente trabalha, mas também pessoas que estão já vendo, vislumbrando esse movimento e também iniciando esse movimento para fazer a gente reunir todo mundo, costurar isso de uma forma linda e, claro, esse fluxo ser cada vez mais contínuo. E Nossa, agora, pode falar. é o que a gente ia fazer, né? Se apresentar para o nosso momento da nossa fala, nós três aqui em união, quando a gente se encontrou presencialmente, porque a Aninha mora em Curitiba, no Brasil, eu e o Vini em Porto Alegre, a gente fez uma viagem lá para a cidade da Ana e a gente se encontrou e começou a conversar e despertou, na verdade, esse movimento que nós já estávamos fazendo de forma individual e quando a gente se juntou, a gente começou a conversar sobre isso e esse projeto cresceu, né, de uma forma linda. E foi mais lindo ainda porque a gente começou a conversar com outras pessoas e essa intenção e esse despertar para essa ferramenta, esse olhar para dentro das empresas já era uma vontade muito profunda de muitas pessoas. Então, as chavezinhas e as conexões começaram a chegar e hoje a gente está aqui fazendo esse trabalho tão bonito, né, para conversar sobre isso e fomentar esse assunto que é tão importante. E tu vê, cada um trouxe um olhar muito necessário, muito importante. Nenhum é desvinculado de outro, todos fazem conexão e é muito importante a gente estar falando sobre isso. Então, a gente É, agora dá o start para te falar do nosso trabalho, é, que é um bebezinho, e a exato. gente tem tanto amor e tanta dedicação para falar sobre ele. Exato, e para você, né, que eu sei que tem muita gente nova conhecendo a Nova Gaia, então a gente apresentou vários convidados lindos, importantes aqui, mas agora, afinal de contas, quem são esses apresentadores? O que que eles fazem? Por que que eles criaram esse movimento? O que que eles estão fazendo aqui? Agora você vai conhecer um pouquinho mais a gente, um pouquinho mais intimamente, saber quais movimentos que também nós estamos trazendo e por que estamos trazendo tudo isso, não é, Ana? Eu vou começar aqui fazendo o processo como a gente chamou os painelistas aqui, apresentando os painelistas, né? Então agora eu vou apresentar vocês. Maravilha. E antes de apresentar vocês aqui, eu quero só dar as boas-vindas para Camila Borelli, que já está na sala interna aqui com a gente, e quero avisar vocês que estão assistindo a gente no ao vivo, fiquem por aí, compartilhem, curtam, comentem bastante, porque nós ainda temos muito conteúdo, muito especial ainda nessa tarde, e eu tenho certeza vocês vão sair desse evento muito diferentes, com perspectivas muito diferentes do que quando você chegou aqui, seja no ao vivo ou na gravação. E aí eu quero então apresentar esses queridos, né, amigos, irmãos de jornada, parceiros aqui da Nova Gaia Hub, onde de fato essa consciência chamada Nova Gaia Hub surgiu exatamente como a Gi trouxe aqui, mas eu tenho certeza que de alguma forma esse movimento já estava se manifestando, porque foi tão fácil a gente conectar entre nós três e tão fácil conectar com esses convidados que nós trouxemos aqui e outras pessoas que a gente está contatando, que eu acredito muito que essa energia, esse movimento, né, de uma nova consciência das organizações, das lideranças, de fato ela já está permeando o mundo de uma forma muito intensa, só que talvez a gente ainda não esteja vendo com tanta clareza, mas já está acontecendo, né? E está acontecendo através de mãos preciosas como desses dois queridos aqui, Vinícius Ribeiro e Gisele Barcelos, terapeutas holísticos, facilitadores de práticas integrativas, atuando na promoção do bem-estar e na conexão de pessoas e empresas, né? O trabalho desses dois, gente, é maravilhoso, porque integra mindfulness corporativo, meditação guiada, respiração consciente, técnicas energéticas com o objetivo de reduzir estresse, aumentar o foco, trazer equilíbrio para corpo, mente e emoções, né? E além das experiências terapêuticas desses dois, tem algo que, claro, né?
tá dentro desse universo que a gente está aqui navegando. Ambos vêm também do mercado corporativo. A Gi é formada em design de interiores e administração com uma ampla vivência em processos criativos e de gestão. E o Vini, formado em publicidade e marketing, assim como eu, especialista em comunicação e branding e experiências sensoriais. E claro que na jornada de cada um desses dois foram muitos e muitos momentos onde a velha energia confrontou com a nova energia, né? E os processos começaram a ocorrer numa velocidade de transformação muito grande, chegando até nesse encontro nosso, né? Há alguns poucos dias atrás, eu diria, né? Meses atrás aqui, e que já estamos fazendo nascer um movimento mais amplo, como aqui o Fórum Empresas da Nova Gaia. Então, Vini, Gi, para mim é uma honra estar com vocês, ao lado de vocês, junto com vocês, organizando esses movimentos e dando forma a tudo mais o que está por vir aí, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Maravilha, Ana, obrigado pela apresentação. Você sabe que a honra é nossa de a gente ter se encontrado, os caminhos nunca se cruzam à toa. A gente nem quando a gente se encontrou em Curitiba, a gente nem ia falar sobre isso, não tinha nada, mas quando é para ser, é, né? Então a gente falou e foi esse papo, esse processo que evoluiu e hoje estamos aqui. Mas eu também faço questão de te apresentar oficialmente, né? Como nós estamos apresentando todos os convidados e agora para quem não conhece a Ana é nossa querida cofundadora da Nova Gaia Hub, né? Ela é CEO da Essential Human também, né? Curadora da comunidade Ser Mais Você, que é um canal lindo, você tem que conhecer também. Também tem iniciativas dedicadas ao desenvolvimento humano a partir do autoconhecimento e da espiritualidade. Como nós, né? Como eu, publicitária, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, com especializações em marketing, gestão de recursos humanos, gestão de mídias sociais, mestrado em varejo, acumulou mais de 25 cargos em empresas, né? Cargos de liderança em grandes empresas, e desde 2012 atua como empresária, empreendedora, mentora de mulheres, terapeuta com vivências no Brasil e no Chile. Uma mulher que vive com o autoconhecimento e a espiritualidade diariamente e compartilha suas experiências com paixão, profundidade, apoiando as pessoas na construção de pontes entre o velho eu e o novo ser divino que está aqui presente nessa live. Aninha, gratidão por estar aqui com a gente e acho que a gente pode começar esse papo aí solto agora para as pessoas nos conhecerem um pouquinho mais, né? Com certeza, com certeza. Ó, eu vou só trazer aqui a contribuição da Gia, que ela está dizendo assim, quando a gente está de coração aberto, as conexões acontecem. E é exatamente isso que aconteceu aqui entre nós e com todos vocês que estão aqui acompanhando a gente também. E Então, só um pode complemento pessoal do chat, pode interagir que a gente adora, tá? Pode mandar aí que a gente vai trazer aqui para ao vivo, responder perguntas, tudo o que você sentir. é isso, exatamente. Vini, a gente vai falar dos nossos projetos, das nossas mentorias e vamos fazer um convite bem especial para o pessoal, né? Aí para o mês de setembro, então fiquem aí atentos para as informações que a gente vai trazer. É, vou falar um pouquinho aqui da minha história, além desses 25 anos, né, e vários cargos no corporativo, e mais recente, esses últimos 15 anos praticamente no mundo das terapias, no mundo holístico, eu venho trabalhando muito no universo feminino, né, muito com as mulheres. E, obviamente, o que eu vou falar aqui não é só do universo feminino, mas é mais do feminino, digamos assim. Como gestora e líder nesse tempo todo que eu comentei, eu percebi, assim, nesse cenário atual, com o olhar de hoje, o olhar consciente de hoje, eu percebi que uma das grandes potências nossas como ser humano, e isso foi falado ao longo dos painéis de hoje, a sensibilidade, né, do humano é algo que proporciona tanto iniciativas que ajudam a criar criatividade, aumentar a performance, ajudam a criar relações mais saudáveis no corporativo, mas essa mesma característica, sensibilidade, também pode se tornar uma grande dor, uma grande ferida
quando essa sensibilidade não é ouvida. E é isso que eu percebi ao longo desses anos todos, tratando mulheres, mas também olhando para os meus ex-colegas homens, né? O quanto nós fomos treinados e acostumados a deixar de lado a sensibilidade e adotar um padrão de rigidez no nosso comportamento como empreendedor, como empresário, como líder, e isso acabou criando várias armaduras que nos distanciaram das pessoas, aumentou a competitividade, aumentou a concorrência. E, por consequência, os ambientes corporativos acabaram ficando tóxicos, né? Adoentados. E é esse exatamente o cenário que nós estamos nos propondo a contribuir para mudar a partir das nossas experiências, das nossas vivências, né? É isso? Faz sentido isso para vocês também? Completamente, completamente. Acho que enquanto você falava, e até mesmo enquanto a Rosa falava, né, Ana, me veio muito assim, olha, a gente está trabalhando e aqui falando de corporativo. E aí, quando a gente fala de corporativo, fala de liderança, vem uma grande questão, né? O líder. Na verdade, o líder, quando está numa empresa, quando está exercendo sua vocação, sua liderança, se ele não for um ser humano consciente e curado, ele não vai conseguir transmitir essa consciência para as pessoas. Então, acima de tudo, o nosso projeto, sim, ele é um projeto para trabalhar o ser humano, né? Para trabalhar o líder, na verdade, o ser humano que está por trás daquela máscara do líder, né? Para a gente reduzir um pouquinho, claro que a máscara, esse ego que a gente tem, a gente fala mal do ego, mas o ego tem sua importância, tem sua razão de ser, e ele faz sentido, mas o ego com consciência, né? Então, quando esse ser humano se permite também se deixar perpassar por essa consciência, perpassar por esse ego, e eles andarem de forma equilibrada, esse líder não vai ser apenas o líder que tem que corresponder às pressões, que vai ter que ser uma mulher, né, no seu caso aí que trabalha com lideranças femininas, que tem que se endurecer tanto para lidar com as pessoas, mas ela vai ser uma mulher que se permite ser ela mesma e vai trabalhar dentro disso a sua liderança, vai trabalhar o ato de delegar, vai trabalhar o ato de também ser mais impositiva quando for necessário. Mas eu Hum? vejo que, assim como, e eu quero saber se você concorda com isso, assim como, olha só, isso é muito interessante porque tá vindo agora, tá? Assim como o ser humano curado é quem pode curar o seu ambiente, eu não vejo diferença também de que um ambiente pode ajudar um ser humano a se curar. Um ambiente pode ajudar um ser humano a se auto-ressignificar. Quando o ambiente fomenta isso, um líder que talvez não tivesse tanta facilidade em lidar com sentimentos, e eu vejo isso na minha experiência também, quando eu estava no corporativo, de, olha, ó, vou falar uma coisa aqui, não vou citar, obviamente, nomes, mas tinha sócios, eu fui sócio de uma das maiores empresas de marketing do Brasil, durante 7 anos, e era pressão constante e tal. E tinha algumas pessoas que falavam assim, dos meus sócios, nós somos sócios, nós não somos amigos. Aqui eu não estou para ser amigo de vocês. Ok. E aí, quando a gente tinha momentos. E eu sempre fui, mesmo tendo liderança, tendo cargos de muita importância lá, responsabilidade, eu quero dizer, eu sempre fui mais. Não conseguia esconder quem eu sou. Eu sou mais humano, eu sou do toque, do carinho, da sensibilidade, do sorriso. E aí, cara, tinha momentos que eu pegava e sim, em alguns momentos, dava um abraço no meu colega, no meu sócio. E eles no começo ficavam assim, sabe? Não, tinha, Assustado, se assustado. assustavam, mas o que tá acontecendo aqui? E aí um deles, eu nunca mais vou esquecer disso, porque um deles, ele era o que falava essa frase, não, não somos amigos. E ele não gostava de nenhuma forma de interação assim, né, mais humana. Ele não gostava, era uma questão. Mas eu abraçava ele. Eu, quando precisava, eu ia lá, dava um beijo, fazia alguma coisa assim. E aí eu nunca mais me esqueço que no dia do meu aniversário, eu nem esperava, estava quieto no meu computador fazendo meu trabalho, nem tinha falado para ninguém, e alguém descobriu, e eu só senti alguém vindo aqui por trás, me deu um abraço assim, parabéns, feliz aniversário. E eu olhei, era ele.
Olha, E dali para frente, muitas das relações ali, eu tenho certeza que de alguma forma eu influenciei as pessoas, e isso foi também ajudando o ambiente a ficar mais leve em algum sentido. Mas claro que as pessoas têm que se permitir. Mas o que eu quero dizer com isso é que também fazendo um movimento contrário, ou seja, se a gente conseguir fazer que os líderes se tornem mais humanos, mais conscientes, é claro que o ambiente vai proporcionar isso às pessoas que possam aceitar isso e que já estejam buscando e nem sabem. Então, E também a gente pode ter um olhar como uma grande rede, né? Cada rede, essa grande rede tem os nós que fazem as conexões, e cada nó é importante no seu respectivo local. O colaborador, seja nós aqui estamos fazendo esse movimento, ou todos os participantes que vieram aqui palestrar para nós, cada um no seu lugar, trazendo o seu olhar, agregando para esse grande todo, cada um no seu lugar, entende? Que essa grande rede vai fazendo esse trabalho tão consciencial e inteligente e sábio, onde cada um se ajuda, cada um no seu nó ali, compartilhando a sua experiência, o seu olhar, a sua forma de lidar ciência, né? e levando isso, como a gente está fazendo para as empresas, ou seja, para o meio familiar. Então é tudo, é um olhar do todo, né? Então é muito bonito É. como funciona isso, cada um no seu ponto, E, agindo de forma é. sábia, né? E isso para dizer, Ninha, agora passando a palavra para você, que eu acredito que o ser humano, sim, pode curar o corporativo, pode curar é uma palavra que a gente fala, né? Mas pode, né, deixar o corporativo mais leve, mas o próprio corporativo pode ajudar a curar o ser humano, né? E esse é o movimento que a gente está fazendo. você usou a palavra curar e está certa mesmo. Inclusive, tem um livro muito conhecido, né? Empresas que Curam, do Ah, Raj que lindo. Sisodia, que fala sobre isso, né? E ele diz, é até uma citação aqui do meu livro, ó, que tá todo riscadinho. O meu próprio livro tá todo riscado. E ele fala aqui, ó, Raj Sisodia, no seu livro Empresas que Curam, propõe um novo tipo de liderança baseada em cuidado, empatia e propósito, valores intimamente ligados ao feminino. E aí, conectando com o que a Gia acabou de falar, no meu ponto de vista, eu vejo a empresa, qualquer organização, né, como um todo, eu vejo como uma consciência, um corpo. A Gia acabou de falar a rede, né? Como uma grande rede cheia de nós. É similar, a minha metáfora é similar. Eu vejo como uma grande consciência, um corpo, onde cada colaborador é uma célula daquele corpo. Se uma célula adoece, o corpo adoece. Porém, se o corpo como um todo, através dos seus anticorpos, trabalha em equilíbrio, o próprio corpo vai curar aquela célula doente também. Então, é um ciclo, né? É um campo que troca energia o tempo todo e vai se retroalimentando. Porém, qual é a grande questão disso? E que não está só na liderança, nem só na feminina, nem só na masculina, não está na liderança, está nas pessoas. É o comportamento como você teve, né? Você, Vini, não abriu mão de ser quem você era lá na organização onde você era sócio. Você abraçava, beijava, você era quem você era e equilibrava com as dinâmicas do trabalho, os compromissos, as funções, as responsabilidades, mas sem abrir mão da sua verdade. E aí eu quero dizer a vocês, e eu conto isso no livro também, por muito tempo eu abri mão de quem eu era, mas eu não tinha essa noção. Eu não tinha consciência de que eu estava deixando de ser quem eu era para me encaixar naquilo que diziam ser o certo dentro das organizações. E eu vejo que a grande oportunidade que a gente traz, e também é um grande desafio, é de contribuir para que as pessoas compreendam, as pessoas de modo geral, quem está aqui ouvindo a gente, quem vai ouvir depois, os nossos clientes, né, da Nova Gaia Hub, enfim, contribuir para que as pessoas compreendam que ser quem você não exclui cumprir as funções e responsabilidades e o trabalho do dia a dia, não exclui.
Pelo contrário, ser quem você é contribui para que as atividades do dia a dia aconteçam e fluam de uma forma muito mais leve, muito mais autêntica, muito mais equilibrada. E aí eu quero aproveitar e provocar a audiência aqui que está com a gente a refletir um pouquinho, né? Enquanto a gente vai falando das mentorias aqui. Eu quero trazer três perguntas. Vini, Gi, vocês também, se quiserem refletir, mas para nossa audiência. Olha só, anotem aí essas perguntas se vocês até quiserem para levar consigo essa reflexão. Primeira perguntinha: quantas vezes você sentiu que, para ser levado a sério ou levada a séria, precisou silenciar a sua intuição? Para ser levado a sério, precisou silenciar aquela vozinha interna que normalmente diz a verdade para gente, né? E A pergunta outra profunda. pergunta. Oi? Pergunta muito profunda, muito profunda. Uhum. Sim? Tem mais duas. Vai. O que você teve que esconder para permanecer onde está? E a terceira pergunta: quantas vezes seu sucesso foi medido por padrões que não te representavam? Então, essas três perguntas fazem parte, né, das várias reflexões que eu trago aqui no livro, né, Liderar com Alma, Viver com Propósito, que é o meu livro, e que é um compilado do trabalho de mentoria que, dentro aqui do Nova Gaia Hub, é o que eu venho oferecer e entregar às corporações, é trazer esse olhar mais humano, de sustentabilidade humana para a liderança e que é baseado muito nessa energia do feminino, da sensibilidade, da autenticidade, do ouvir, da escuta ativa. E esse movimento meu aqui, ele é baseado em quatro pilares, que daqui a pouquinho eu vou falar mais para vocês. Vini e Gi, e o processo de vocês, a mentoria, o trabalho de vocês. Fala um pouco desse universo do que a gente entrega juntos aí. Exatamente, Ana. A gente acredita nisso, né? A gente acredita, uma das coisas que a gente recebeu, a gente recebe tudo através disso que a Sabina falou, que o Marcelo falou, que tanta gente veio falando hoje, através dessa valorização e do acreditar, sim, na intuição. Isso tudo que vem para a gente de uma forma que a gente talvez não consiga racionalmente explicar, a gente acredita muito nisso. E todo esse movimento que a gente está criando e que a gente vem criando com a Nova Gaia Hub, com as nossas próprias mentorias que a gente oferece, é voltado a transformar empresas, sim, em verdadeiras comunidades que, sim, podem ser esses modelos para a nova terra, podem ser esses modelos de transformação, que podem, sim, por que não, abraçar um sócio, podem, sim, não ser amigo dos seus colaboradores, podem ser, sim, um espaço onde você, sim, se diverte dentro da empresa, se diverte durante o seu dia, onde você é você mesmo, com coragem durante o seu dia, onde você não precisa esconder essas partezinhas que você fez na pergunta para tentar agradar o outro, ou para tentar influenciar, ou para parecer uma coisa que você não é, e quando você chega em casa, é aquele vazio no travesseiro, é aquela, o que eu estou fazendo aqui? Então, nós criamos aqui um movimento muito profundo que que busca levar para dentro das empresas esses espaços de respiração, de consciência, de mindfulness, de fazer com que todo mundo seja o líder, seja o colaborador que faz o café, seja o colaborador que, independente, o gerente, qualquer um, que possa ter esses espaços de mindfulness, de respiração, de autoconsciência para vários momentos. Então, a gente seguiu muito, Sim, né, de momentos de ansiedade ou pré-reunião ou chegada mesmo no trabalho, onde eu preciso estar conectado comigo mesmo, como a gente fez aqui no início da tarde, para estar concentrado, porque às vezes a gente não para e não concentra e não direciona para onde a gente quer, a mente vai que nem um balão, ela vai para onde ela acha que vai. E aí a gente precisa trazer essa concentração e direcionar a todo instante o que a gente quer. O que a gente quer para o nosso dia, o que a gente quer sentir. E tomar as rédeas da vida, do corpo, da mente, das emoções. E é isso que a gente está aprendendo agora como um todo ser humano, direcionar essas partes que somos nós. Então, o nosso trabalho é isso. Para cada situação do dia dentro do corporativo,
a gente vai estar disponibilizando ferramentas rápidas para Que não atrapalham a direcionar, rotina, né? 5 minutos. para direcionar esse ser como um todo, tudo é com embasamento científico. Então, assim, a gente sabe que, principalmente para áreas corporativas, a gente precisa trazer isso para que aquela pessoa que ainda duvida de alguma forma que isso é real e que funciona, a gente precisa trazer o científico para que a mente traga ainda mais confiança de que sim, faz e funciona. Então, nosso trabalho é embasado nessas ferramentas, seja de respiração, a concentração, movimento do corpo, posicionamento. Tu vê que antes a gente ficou de pé, simplesmente o fato de tu te colocar de pé, abrir o teu peito e respirar e te colocar firme, tu já te sente totalmente diferente. Então a gente Uhum. menosprezou técnicas que a gente achou que fosse simples, mas elas são muito importantes, porque senão a gente vai no automático e não se dá conta que, ai, daqui a pouco eu me incomodei com alguém, eu não gostei do que foi dito, e aquilo vai se emaranhando com tantas coisas e feridas que a gente tem no nosso ser. E ao longo do dia a gente vai para casa totalmente sobrecarregado com coisas que a gente nem sabe a origem. E aí vai para casa totalmente exausto, e aí leva para a família, e aquilo vai virando uma montanha sem fim. Então, olha a importância da presença. Então, estamos sendo convidados a nos reeducar com essas ferramentas simples. Reprogramar, né? Uma Então, reprogramação. o nosso trabalho é isso. Como eu falei, é um bebezinho ainda, que a gente está cuidando com muito carinho, mas trazendo para todos que sentem de trazer essa ferramenta para o seu meio E corporativo. ela foi realmente recebida, inspirada em tudo que a gente viveu como experiência. Eu, por exemplo, quando eu tinha uma apresentação importante, a fazer uma palestra para, sei lá, 500 pessoas, ali 5 minutos antes eu ia para o banheiro, que era o espaço que tinha, respirava, fazia uma visualização de como seria a palestra, meditava, via o sucesso da palestra, via eu me colocando e voltava. E tudo acontecia Né? daquela forma, ou Ah, melhor ainda. Então, o que a gente quer aqui é levar isso para as empresas, que as empresas possam, através dessa mentoria, que é uma mentoria que vai ter, né, gravações, enfim, para as pessoas puderem usar em todas as situações a qualquer momento. é legal a gente falar também que a nossa mente ela não sabe o que é passado, futuro ou presente. Se a gente visualiza alguma situação legal que a gente quer para nós, ela vai tomar aquilo ali como se estivesse acontecendo agora. Então, a gente muitas vezes fica preso em coisas que já aconteceu e aí fica naquela sensação ruim. Então, ó, presença, visualização do que a gente quer, e isso vai fazer com que a gente tenha tomadas de decisões ali dentro do corporativo de forma mais alinhada, mais energizada, trazendo bem-estar para o nosso corpo, não deixando que hormônios ruins atrapalhem o nosso sistema, a nossa saúde. Então, olha a importância de tudo isso, né? E tudo isso está comprovado cientificamente, a ciência já traz, então trazer a consciência que isso já está e sempre foi uma ferramenta para o nosso dia, então é muito importante. E se você está interessado, se você sentiu, a Ana até vai falar sobre uma surpresinha aqui, né, Ana? Que a gente está preparando. Vou falar assim. E olha, gente, tudo está muito conectado, né? A Gia acabou de falar de presença, e presença é exatamente um dos 4 pilares da liderança essencial, que é o que a gente propõe, né? E esses 4 pilares são presença, propósito, percepção e potência. E são pilares muito conectados ao equilíbrio da energia masculina e feminina em cada indivíduo. E aí, o que que a gente está preparando? A gente está juntando todo esse conjunto de informações, tudo que o Vini e a Gia acabaram de colocar como a experiência deles, a entrega deles, o que eu também entrego. Nós estamos juntando tudo isso num workshop super, super, super bacana, prático, com muitas ferramentas práticas que você pode fazer autoaplicação e também levar para a sua equipe, né? Seja lá onde você trabalha. E aqui um detalhe, né, gente? Sabe qual é a nossa primeira e principal equipe? A nossa família, né? A nossa família é a nossa primeira equipe, não é lá no trabalho, né? Então, essas técnicas, essas ferramentas que a gente está
vai entregar no workshop, tá? Para vocês no dia 27 de setembro. Anota essa data já. A gente vai divulgar isso ao longo agora dos próximos dias. Programa, conteúdo, tudo direitinho. Vamos fazer mais lives sobre esse workshop. Vai ser um workshop online, um trabalho online que nós vamos fazer, mas totalmente prático, né? Com ferramentas, como a Gi falou, científicas, com base científica, com referências científicas e que você vai poder fazer autoaplicação e também levar para as pessoas que estão aí no teu meio, em tua volta, seja família, seja colegas de trabalho, parceiros de trabalho, e talvez até se você é uma empreendedora, autônoma, uma terapeuta, você pode replicar com os teus clientes também. Então, aqui para a gente já ir caminhando para o final do nosso painel aqui, anota essa data, 27 de setembro, tá bem? E vai ter aí mais um movimento bem bacana, entregue aqui por mim, pela Gi, pelo Vini, com muito amor, trazendo essa bagagem de conteúdo que nós viemos, né, preparando ao longo desse tempo pelas nossas próprias experiências e por todo o estudo que nós acumulamos, tá? Então fiquem ligadinho aí que a novidade é essa e nos próximos dias a gente já vai trazer mais detalhes dela. É isso, queridos. Aí, É isso aí, agora tem uma convidada especialíssima aqui que vai entrar agora e eu deixo com você, Aninha, para que você a apresente.